Na sua Bíblia, eu quero que você abra e eu quero caminhar com você no capítulo 6 de Josué. Quando você achar, olha para mim. Você conhece uma pessoa que está em situação difícil? Eu falei aqui que nós podemos orar e ver a libertação, o poder de saúde de Deus, o toque de Deus, a restauração de Deus, fazer você ver resultado da sua oração. Agora pergunta para quem está do seu lado. Você conhece uma mulher chamada Raabe? Ei, Raabe, onde você está? Manda algumas pessoas ir lá, na terra que eu disse que ia levar você e você ia conduzir o povo do Egito para esta terra. Envia homens que espiem essa terra. Escolha em cada tribo um príncipe, um líder, para que vá do Jordão até o mar Mediterrâneo, para sondar, para ver como é que é esse povo. Veja como é que é a terra, o que a terra produz, estatura do povo. Sonda tudo o que vocês puderem, se eles são fracos, fortes, se eles são muitos ou poucos, se as cidades são muradas ou não, como é que é a fortificação, a segurança deles, líderes que possam fazer essa checagem da sociedade. Meu irmão, minha irmã, você encontra essa ordem, essa chamada de Moisés, no livro de Números, ainda não é dentro daquilo que eu quero focar com você, mas antecede a vida de Raabe. Porque neste foco, para onde esse povo de Deus ia, estava na nossa linguagem acontecendo e eu paro, não tem como eu e você não nos concentrar emocionados por ver um calabouço espiritual acontecendo lá. E quem é que pode entrar lá para gerar uma libertação? Você conhece alguém e você olha aquele ambiente, você olha aquelas pessoas, e como outro servo do Senhor, escuta o Senhor dizendo assim: a quem enviarei? Quando Moisés recebe de Deus, lá no deserto, essa ordem, ele fica: qual da tribo X, Y que eu vou mandar? Quem é que tem capacidade de chegar lá,
diagnosticar o cativeiro espiritual daquele povo. Você é chamado para isso. Capaz de verificar e checar a destruição das fortalezas que, antes de serem de pedra, são espirituais, porque eles têm outros deuses. Qual é a igreja de Volta Redonda? Eu estou trazendo para nós aqui agora, que avança em libertação espiritual. Tem o foco não de apresentar um grande show, um grande espetáculo para atrair gente, mas de focar guerra espiritual. E ciente que é guerra, preparar-se para a batalha espiritual, que é muito diferente de apresentar um grande show. Crente que possa confrontar o mundo espiritual. Crente que tenha condições de chegar e dizer: demônios, saiam daqui, porque essa rua, este bairro, esta casa, esta loja, esta fazenda, agora sou eu quem manda aqui, saia. Crentes que tenham coragem e condições de dizer: eu ministro a cura da sua alma. Eu vou ministrar a cura da alma. É diferente de dizer assim: eu vou me especializar em psicologia, em psiquiatria, em psicanálise. Eu quero trabalhar com estas ciências. É diferente. A cura das almas. Quando eu me casei, era conhecida da minha esposa e eu passei a conhecer. Quando nos casamos, ela fez uma música, um hino para nós. Aquela mulher não saía da cama, os pés eram tortos, as mãos eram tortas. Mas agora ela era uma diaconisa na igreja em São Gonçalo. Trabalhando na igreja. Porque alguém teve condições de vê-la, chegar perto e ministrar a cura das feridas da alma, das operações de demônios, e ela pôde se apresentar e trabalhar na seara do Senhor totalmente liberta, sadia, e os aleijões foram embora. Deus pode te levantar, meu irmão, minha irmã, para fazer isso. Aqueles homens, Moisés mandou para investigar as situações, o que poderiam fazer. Se você der um pulo na frente, no texto em que eu coloco, e se voltar um pouquinho, no capítulo 2, Josué chama alguém para ir investigar de maneira mais detalhada. Josué diz assim: vão investigar, vão examinar aquela terra, especialmente parem em Jericó. Agora Josué especifica: parem em Jericó. E eles foram obedientes, pararam em Jericó, entraram, sabe onde? Na casa de uma prostituta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: crente entrar na casa da prostituta e dormir lá?
Olha para quem está do seu lado. Lamentavelmente, nós lidamos com crentes que não estão dispostos a fazer isso, e estão dispostos a censurar aquele crente, se vê ele lidando com uma pessoa que não está dentro do seu padrão de moralidade ou de fé. E aqueles dois homens obedeceram e entraram na casa de Raabe e dormiram lá. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar, chamar você que nos acompanha nos canais que temos aqui. Porque nós temos uma preocupação muito grande nas censuras e no tirar do ar o canal. Ei, servo, serva do Senhor. Aqueles homens estavam ali para examinar naquela fortaleza que era Jericó. Ali tinha gente com feridas de culpa. Olha do seu lado, você conhece alguém com feridas de culpa? Machucados, carregando culpas. Vergonha e dor. Ei, Raabe, você está cheia de vergonha e dor. A sociedade como é que te trata? Eles tinham que investigar, examinar essas coisas, os abusos que Raabe sofreu, os traumas que ela tinha, aquele menino, aquela menina, aquele senhor, aquela senhora, aquele pastor, aquela pastora, aquele obreiro, aquela obreira, aquele membro da família tem sofrido e carrega, está no meio da sociedade, mas sofrendo. Foi muito abusado, abusada, traumatizado, tentando cobrir esses traumas, presa Raabe em traumas, os pecados que quantas vezes ninguém sabe, ninguém viu, são pecados ocultos, vícios, que às escondidas são praticados. E quantas delas são feridas familiares? Na própria família. E eu tenho, e você também tem que sentar, vou cultuar, vamos adorar a Deus, vamos fazer, esquecendo as Raabes que estão por aí afora, com estas iniquidades e feridas familiares. Peso que carrega, que traz da família. Por quebras e alianças, quantos crentes fizeram uma aliança com Deus, foram à igreja, confessaram e depois quebraram a aliança. O inferno fez quebrar a aliança com Deus. Quantas são as crises domésticas? Tantos quantos crises financeiras. Ei, por que você está nessa vida? A insuficiência financeira me fez entrar nisso. E quantas vezes essas crises levam a comportamentos imorais. Ei, Raabe, por acaso, esses dois homens que estão dormindo na sua casa, estão pesquisando, eles têm condições de checar isso na sua vida? É preciso, meu irmão, minha irmã, não é qualquer crente, não. Não é qualquer obreiro, não. Não é qualquer pastor, não.
É preciso ter o perfil dado pelo próprio Deus, o perfil de alguém que pode chegar nesse ambiente, dormir nessa casa e investigar essas questões que são quantas vezes sociais, mas muitas vezes são espirituais. Maturidade cristã para lidar com isso. Nesse capítulo você vai escutar e ver que precisa ser líder da igreja. O texto é: sendo príncipe entre a tribo. Escolha um príncipe na tribo. Autoridade. Entre esses da família, esses parentes, ele é destaque, ela é destaque. Isso é ministério para curados. Crentes, homens e mulheres curados, fiéis. Nós lemos no mundo todo que está pegando fogo, mas que Deus, homens curados, as mulheres curadas, para exercer um ministério sadio. Eu estou falando de 170 anos no ministério da igreja na terra brasileira. Quando eu cheguei em Volta Redonda, tinha acontecido naquela semana um escândalo com uma igreja evangélica da cidade. E como eu sempre, em toda a cidade que eu chegava na implantação do trabalho, procurava as autoridades, ia na prefeitura, ali no gabinete do prefeito eu fui recebido com chacota, por causa do escândalo dos evangélicos na cidade. Recebi, abri minha pasta, peguei um documento, apresentei, vi o espanto de alguém que viu, porque estava dentre os que estavam fazendo chacota, chamou fulano, eu nunca vi isso. Olha aqui. Olha o documento que ele está apresentando aqui para a Volta Redonda, para nós, autoridades. Vem cá, fulano, vem ver. Olha quem assina esse documento. Assinado por Homem de Melo, procurador do Império. Você pensa que os olhares mudaram ou não mudaram? Os comentários mudaram ou não mudaram? Ei, meu irmão, chega de crente gerando escândalos por aí afora. Precisa a igreja do Senhor, para fazer diferença, ter crentes, pessoas que sejam curadas, que sejam fiéis, investido da autoridade de Deus, chegando, segundo a palavra, não tendo de que se envergonhar. E eu oro a Deus, meu Deus, enquanto eu estiver nessa cidade, que eu possa andar nas ruas de cabeça erguida. E quando pensar na segurança da cidade, eu possa sentar num carro com o delegado, com o juiz, eu possa estar com todas essas autoridades indo procurar um modelo para instalar na cidade, um modelo de segurança. E graças a Deus, hoje nós temos em todas as entradas, pelo menos uma montagem de segurança. Temos nas ruas algum equipamento de segurança.
Alguém precisa não só pregar que tem um céu, mas pregar que aqui na terra o ser humano tem que ter e ser investido da autoridade de Deus, que conheça a sua posição em Cristo Jesus e seja um servo isento de dar as oportunidades na vida para a ação de demônios. Tenha medo, mas que possa resistir o diabo para que ele possa fugir. Que tipo de crente é você lá no trabalho, na escola, na rua, na igreja? Como é que conhecem você? Zombam por causa de tantos outros escândalos? Ou você nem sabe por que você é congregacional? Essa raiz histórica que traz lá, de 170 anos, com Dom Pedro, com o palácio, e que está na cidade também, podendo andar de cabeça erguida, ou qualquer um outro título de igreja te atrai. Basta ser chamado de igreja. O texto, nós encontramos que aqueles homens tinham comissionamento espiritual e Josué os enviou. Enviados de Josué, em volta redonda, mas respaldados pelo palácio de Dom Pedro, com documento de uma missão que era respaldada lá, portanto, uma autoridade para não baixar a cabeça para nenhuma autoridade na cidade. Porque tem que baixar e ouvir, respeitar e atender às pretensões do que queria na cidade. É preciso que você tenha um ministério e seja um ministro, uma ministra, dentro de uma proteção legítima que respalde a ação que você tem, que é espiritual, antes de ser real. Precisamos estar conscientes de quem nós somos e do que nós temos que fazer. Senão você é um crente qualquer, um obreiro qualquer. Dá um toquezinho em quintal do céu e diga assim: é preciso a consciência de ser chamado por Deus e confirmado com frutos. Chamado por Deus, confirmado com frutos e enviados por um colegiado chamado igreja. A igreja me mandou, eu represento a igreja. Primeira vez que eu saí e cheguei no Rio de Janeiro com esse peso de representar uma igreja, não, algumas igrejas que eram uma região. Falei, meu Deus, nem sei o que é isso, nem sei o que é ser delegado das igrejas nessa Assembleia Geral. E comecei a aprender o peso de ter sido enviado para uma Assembleia Geral, tratando dos assuntos que abrangiam toda a denominação, todo o país, os campos fora, e a outra denominação, dantes parceira. Igreja Cristã Evangélica. Não é apenas ter o comissionamento, meu irmão, minha irmã.
Raabe precisava estar sendo tratada, respeitada, conhecida, e ali naquele tratamento ela precisava saber quem são esses que eu estou hospedando, que estão dentro da minha casa, eu, uma mulher prostituta. Será que, como membro da Igreja Congregacional da Vila Muri, na Assembleia de Membros você ia propor a exclusão desses dois? Pergunta a quem está do seu lado. Qual seria a sua proposta na Assembleia de Membros da Igreja da Vila Muri? Com esses dois homens que passaram a noite na casa da prostituta. A reunião que mandou, que enviou, que mostrou Jericó, ali em Sitim, nós estamos aqui, eu estou trazendo você nessa noite, desde 19 de agosto de 1855, desde o seminário em Pedra de Guaratiba, desde a implantação da igreja em Volta Redonda, desde o seu batismo, a sua chamada para integrar o corpo de obreiros da igreja, de membros da igreja. É preciso ter um respaldo ministerial. A cobertura, onde você vai passear? Alguns anos atrás, aqui na nossa região, um grupo de jovens pediu a bênção para ir a uma festa em Pedra de Guaratiba. Meia-noite eu sou chamado porque havia um acidente na estrada de Passa Três. Mas pediram a bênção para ir para Pedra de Guaratiba, mas tinha uma festa aqui em Rio Claro. Naquele acidente, 3 estavam machucados, carro perda total, e 3 no hospital, internados, e os pais chorando. A cobertura não foi para ir para a festa em Rio Claro, foi para ir para o trabalho, em Pedra. Ei, quando você sai da sua casa, você sai com a bênção do pai, da mãe, com a bênção do seu pastor, ou ninguém tem que saber nada da sua vida, não interessa a sua vida para ninguém. Quem te dá a cobertura? Quem tem autoridade para te cobrir? Na visão que deve sempre partir este e aquela, a liderança da igreja está ciente. Absolutamente está debaixo da liderança do seu pastor. Ou ninguém manda na sua vida? Você é de maior, não tem que dar satisfação para ninguém. Ei, o inferno está escutando, Raabe. Se você não tem que dar satisfação, esses que estão na sua casa não são qualquer um. Ei, meu irmão, a sua vida cristã está de conformidade com a liderança da sua igreja, com o seu pastor? É interessante que nesse episódio aqui, que envolve essa mulher,
você vai encontrar no texto bíblico a expressão, e tendo eles secretamente. Olha para quem está do lado, diga assim, você conhece crente fofoqueiro? Você tem algum parente que você não confia? Está querendo saber da sua vida para colocar nas redes sociais? Discrição, meu irmão, minha irmã. Você vai observar, mas discrição na observação, respeitando a privacidade e a intimidade das pessoas. Eu não preciso para mostrar que sou autoridade de Deus, dizendo, ei, você aí de camisa roxa, de camisa preta, Deus está me mostrando e expor a vida da pessoa. Não é isso que o Senhor mandou eu e você fazer. Discrição. Respeitar a intimidade das pessoas. É possível que você se lembre de algumas vezes que eu chego assim e falo no ouvido. E quantas vezes eu estou falando com o chefão. Fica quieto. Não quero alarde, nenhuma manifestação. Pega o que você recebeu para estar nesta vida, pega agora e saia quietinho, sem alarde. Senão eu vou te mandar ir para um lugar que você não quer ir agora. Isso é diferente de chamar, de publicar. Nossa cidade vizinha, eu recebi um desafio, alguma esposa falou, meu marido falou que o senhor marcar, que ele vai vir aqui e quer ver o senhor expulsar o Zé Pilintra dele. Eu falei assim, ele mandou perguntar, ele vem a hora que ele quiser. Só que já que é assim, eu vou filmar. Porque eu não nasci ontem no ministério. Ele pode estar querendo tramar, chegar, fingir que está com o Zé Pilintra, e não tem Zé Pilintra nenhum, e mandar expulsar. Como é que eu vou expulsar se ele não está ali? Eu vou chamar ele para a hora que ele entrar, e ele vai ter que ver depois na filmagem. Estou esperando até hoje. Viu, Everton? Estou esperando até hoje. Porque chegou para ele, não, o pastor disse que vai filmar. A hora que você chegar lá, que foi incorporado, vai estar filmado, para depois mostrar para você. É preciso, meu irmão, minha irmã, periciar com destreza, com sabedoria, com discrição, com lealdade, saber guardar segredo. Eu conheço crente que saiu da igreja porque teve crente que foi confabular e não guardaram, com quem confabulou não guardou o segredo. Abençoa quem está ao seu lado, diga assim, aprenda a guardar segredo. A pessoa está precisando, Raabe estava precisando de alguém que ajudasse, ela estava numa situação difícil, meu irmão, minha irmã. A linguagem recebida por aquelas pessoas ali que estavam em Jericó é: andai na terra, conheça a terra, conheça o que está acontecendo na terra, a capacidade de percorrer os campos, as colheitas, as plantações, o sentimento das pessoas, a moral, a afetividade das pessoas e a vida espiritual. Qual é o Deus desse povo aqui? Como é que eu vou lidar com o Deus desse povo? Quando eu fui para o seminário, eu já falei isso aqui na igreja, na minha cidade natal, não tinha ninguém envolvido com bruxaria, com macumbaria, não tinha um centro na cidade. Eu não sabia o que era isso. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, cada esquina, mas o que é isso? Cada encruzilhada, nas praias,
Que é isso, gente? Ia passando na rua, tinha uma loja. Meu Deus, que loja é essa? Estranha é essa aqui? As crises que Volta Redonda enfrenta, que a família enfrenta, que a pessoa enfrenta, a crise que Raabe está enfrentando. Você dá para sentir as dores que as vítimas do meu país, do seu país, estão sentindo? Porventura, o Senhor já derramou no seu coração compaixão por essas almas, por essas vidas? Quantas pessoas traumatizadas? Quantos crentes que dizem assim, igreja, Deus me livre. Porque a desconfiança ficou crônica e se generalizou. Quantas vezes na família inteira? E aquela pessoa está estagnada, desanimada. Se Deus chamar hoje, passou o ano todo, não ganhou uma alma para Jesus, não curou um enfermo, não expulsou um demônio, está desanimado. E até diz, eu sou de Deus. Mas também, você vai conhecer ali dentro dos muros de Jericó, procura examinar, porque lá deve ter gente, e até aquela mulher deve estar cheia de ressentimento. Gente ressentida, que não perdoou nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa, nem o filho. Não perdoa ninguém, não sabe o que é perdoar. Só nega perdão se a pessoa pedir perdão, imediatamente diz assim, quem perdoa é Deus, não fala comigo não. E continua cheio de mágoa. Ressentimento não entra no céu, meu irmão, nem pode ser obreiro, nem obreiro de Deus. Pode até orar, cantar, falar em nome de Deus, mas o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço. Quantos estão fugindo? Foge da reunião de oração, foge do monte de oração, foge daquela conversa de comunhão, foge, porque a situação de dor, seja física, emocional, espiritual, moral, gera apenas uma dinâmica de fuga e não de trabalho. Mas quantos comeram a sua comida? E hoje o pai e a mãe estão no asilo. Porque não pode ter o trabalho de cuidar do pai, ou da mãe, ou de quem quer que seja. Não tenho nem coragem de falar, o meu presbítero Marcelo, do pastor. Deus, me ajuda na minha velhice. Meu Deus, eu não me imagino. Eu numa cama, num leito, velhinho, sem aguentar levantar. E tendo que me contentar cantando assim, Deus cuidará de ti. E Deus respondendo assim, mas eu sou Deus, não sou enfermeiro, nem sou filho, nem filha, cadê os seus? É preciso eu descer. Presbítero Filipe, porque tem crente assim. Deus mandou ir curar o enfermo. Começa a orar, oh Deus, cura as pessoas doentes do mundo inteiro. Ué, mas você foi levar a cura para quem?
Aí Deus, eu já falei aqui para os obreiros, né, de libertação. Deus olha assim e fala assim: ué, você está devolvendo a bola para mim? Eu mandei você ir, expulsar os demônios, curar os enfermos, você está devolvendo a bola para mim, mandando eu ir? Quem é Deus? Sou eu ou você? Crentes ingratos. Crentes ingratos. Ei, você conhece um pastor que deu a vida para que você hoje tivesse vida? Que orou, jejuou? Essa noite saí eu e minha esposa de uma comemoração. Quando pensamos que ia dormir, chegamos em casa, o telefone toca e tivemos que ir para a Dutra socorrer uma família, e 2h da manhã a gente ainda estava lá e... Olha para quem está do seu lado assim, analisa o tamanho, o nível ou o peso de gratidão que essa pessoa carrega. Grato a quem? A quê? A Bíblia nos ensina que a ingratidão é o caminho da miséria. Por que não prospera na vida? Porque é ingrato, uma ingrata. Porque o Senhor garante o contrário. A gratidão enriquece, não acrescenta dores. Ei, Raabe, você está cheia de vanglória porque agora você hospedou um povo diferente? A sua vanglória, a sua prepotência, a sua arrogância, é oriundo de quem, meu irmão, minha irmã? Ali era uma fortaleza chamada Jericó, a fortaleza de algumas pessoas. Eu já ia soltar um nome aqui, mas se eu soltasse o nome aqui, a internet ia sair do ar. A fortaleza de algumas pessoas é o dinheiro que tem, é a casa que tem, é o carro que tem, é a posição que tem. Esse é meu porto seguro, é a minha fortaleza. Ei, Jericó, essa é a fortaleza que os exércitos veem, que a população vê. Você não conhece uma outra fortaleza? Nós estamos aqui para te apresentar uma outra fortaleza. Meu irmão, minha irmã, quando você fala o Senhor é a nossa força, o nosso cântico, de que mesmo você está tratando? Quando você acha que é o seu dinheiro, seu diploma, sua força, sua posição social, ou aqueles com quem você está lidando. Raabe era uma mulher à margem daquela sociedade. E ela sai daquela situação humilhante e entra, mergulha na história do povo de Deus. Entra na genealogia do Salvador que veio à terra, o Deus Criador, Todo-Poderoso. Quem sabe hoje seja uma noite em que você tome a posição de se colocar como servo, serva do Senhor, sabendo que tenha uma Raabe te aguardando para que possa ser ativo, ativa na obra de Deus, sair de uma situação caótica e entrar na história do céu.
O texto diz que ao acolher em paz os espias, ela foi libertada. E toda a sua família foi impactada e transformada. Toda a sua família. Eu poderia chamar você à frente, mas eu quero que aí no seu lugar, você diga: Espírito Santo, eu não poderia imaginar que uma prostituta pudesse chegar a esse nível, mas eu aprendo com essa história que eu preciso sair da minha zona de conforto, me submeter àquilo que eu não estava acostumado a me submeter, certo de que, assim como aquela mulher acolheu em paz os espias, ela foi libertada e produziu impacto coletivo em sua família. Eu possa ser um instrumento do Senhor, obediente, fazendo a tua vontade, a tua salvação chegar a tantas pessoas que tu amas. Aí no seu lugar, faça esta oração. Consagre a sua vida ao Senhor. Saia dos seus preconceitos. Porque o meu e o seu Salvador Jesus Cristo saiu da sua glória, veio e andou com pecadores, comeu com pecadores, foi criticado, mas Ele é o único suficiente Salvador, o único meio de sair da condenação e entrar e eternamente morar com Deus. E Ele quer que eu e você sejamos esses instrumentos. Você pode fazer essa oração? Sair daqui com essa determinação. Fique certo que o Espírito Santo te ensinará, te dará todas as diretrizes de como operar. Porque Ele diz, o seu Salvador, quem te manda ir até os confins da terra, diz: não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero um líder ou uma líder aqui fazendo essa oração final. Não vou falar nome. O Espírito Santo tocou em você, você quer fazer essa oração final, vem aqui. Eu disse que não ia chamar ninguém à frente como ato de uma decisão pública de serviço, porque eu creio que o Espírito Santo falou com você, chamou você, levantou você, e é Ele quem te equipa. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.